fotos que as pessoas tinham para mim ter uma ideia do que eu precisava trazer para cá. Então, eu cheguei nesse desenho aí porque é um forno médio, tamanho médio, simples, de uma construção simples, não é barato de fazer, você vai praticamente gastar só os tijolos, e para atender essa queima de 800, 900 graus, a linha, porque eu vi que a maioria dos fornos são a linha. E esse forno, você quer, se você quiser depois, você pode usar bico de gás para queimar, né? Que o forno, uma queima a gás, é uma queima mais limpa, não faz fumaça, é uma queima que dá menos trabalho, você não fica lá recebendo aquela caloria, é mais fácil de controlar, mas eu vi que a realidade de vocês, por enquanto, é a lenha, tá? Então ele é um forno que ele é mais econômico do que os fornos que tem normalmente. Ele é um forno mais fácil de construir, e é um forno bem eficiente. É um forno que vai queimar, tem uma queima mais uniforme, porque olha, elas estavam me falando que os fornos dela ainda são abertos assim, né? Então isso é um forno muito ultrapassado. O forno que tem a chaminé em cima, ele já é melhor. Ele é fechado e tem uma chaminé. Geralmente é assim. Aqui tem a fornalha, né? Aí aqui tem os arcos, tem a porta, né? E o fogo entra por aqui, pela fornalha, né? Passa pelos arcos, se distribui e sai na chaminé. Esse é um forno que a gente chama direto, porque o fogo entra aqui, né? Passa pela peça e sai. O que nós vamos fazer é inverter essa chaminé aqui, ó. Colocar ela aqui embaixo. Então o forno vai ser assim. Tem a porta, né? Aqui tem uma paredinha que a gente chama bate-chama. Então, você vai colocar fogo, ele vai entrar por aqui na fornalha, né? Vai bater aqui, ele é obrigado a subir, ó. Aí aqui ele se distribui. E como não tem chaminé em cima, ele é obrigado a sair aqui por baixo. Né? Qual a vantagem disso? A vantagem é que o calor vai passar muito mais tempo aqui dentro. Ele vai ter que dar uma volta. Porque o calor, ele sempre sobe. O ar quente sempre sobe. Então, naturalmente ele sobe. Como ele não tem por onde sair, ele vai sair por baixo, que é a única saída dele, e vai tá. Qual a vantagem? Como eu disse, a primeira é que o calor vai passar muito mais tempo aqui dentro. E a função do forno é transferir calor para as peças. Essa é a principal função. A função número 1. E quanto mais tempo eu deixo esse calor aqui, mais ele vai transferir. Né? Tudo ok aí? Tranquilo. Só que, outra coisa é o seguinte, ele não tem esses arcos aqui, ó. Como eu desenhei. Né? Esses arcos, além de dar mais trabalho de fazer, porque você tem que fazer os arcos com a forma, né? Depois igualar, depois fazer o piso. Com o tempo você vai queimando, a areia, o barro vai soltando, ele cai. Você tem que refazer o arco. Outra coisa, esse arco, ele parte do calor fica preso aqui nos arcos e ele absorve esse calor do tijolo. Então toda vez que você queima, você aquece esse tijolo, eles ficam incandescentes, você está perdendo calor e eficiência.
Então, duas vantagens aí. Você não precisa fazer usar, depois você não precisa fazer usar, você não precisa refazer usar, e você não está gastando energia com esses lápis. Porque o que a gente está buscando aqui é eficiência. Né? Eficiência só que aproveitando o mesmo modelo. Esse forno é um forno que a pessoa que fez esse aqui faz esse aqui. De uma forma mais simples. Então é um forno que já está na cultura, um modo de fazer, né? E você só está melhorando alguns parâmetros aqui para tornar mais eficiente. Tá? A base do chão dele é o mesmo nível da boca. Não. Aí agora eu vou começar a fazer os detalhes que eu vou estar desenhando de vocês. Pois é, agora tem uns detalhes que precisam ser muito bem observados. Por exemplo, a primeira coisa é que a fornalha aqui, ela vai ter uma abertura aqui para a câmera e atrás dela tem uma parede, né? Que a gente chama bate-chama. Você vai acender aqui o fogo, ele vai entrar por esse espaço aqui, bater nessa parede e subir. Por quê? Para o fogo não entrar em contato direto com as peças e requeimar. Todo mundo sabe aqui o que é requeimar? Os ceramistas sabem. Requeimar é você queimar a peça mais do que deve. Né? A temperatura, a parte mais quente do forno está aqui. Então você faz uma proteção para que essas peças que vão ficar aqui não recebam tanto calor. Claro que assim, todo forno ele tem uma diferença de temperatura. Não tem... Só que esse aqui, pelo fato do calor se distribuir dentro mais, porque ele é fechado em cima. Outra coisa, em relação ao forno de vocês, ele é completamente fechado. Uma coisa interessante é que a maioria das comunidades sabe fazer um forninho para bolo, que é uma cúpula, né? Mas não sabe fazer um forno com essa cúpula. Então é só pegar a cúpula do forninho, fazer bolo e colocar em cima do forno a lenha. É a mesma técnica. Aliás, é mais fácil ainda. Eu estive conversando com o Lourenço sabe fazer, fechar direitinho, né? Para chegar igual lá. O Lourenço que vai fazer o ele sabe muito mais do que eu. A teoria eu já fiz, né? Mas ele tem muito mais a Nós vamos fazer juntos, na verdade. Sim, onde é que eu estava? Então, agora outra coisa. A saída da chaminé tem que ser abaixo da fornalha. Aqui a gente precisa fazer um piso com os tijolinhos deitados e colocar outro piso com tijolinho em pé, desculpe, e por cima os tijolinhos deitados. Por quê? Esse fogo tem que, para você ter mais eficiência, quando você faz esses tijolinhos deitados, eles vão ficar todos assim. O fogo vai entrar aqui entre um e outro. O calor vai descer, porque assim, a única saída é aqui embaixo. A saída está abaixo da chaminé, dessa boca assim. Então o fogo tem que entrar por aqui para poder alcançar a chaminé. O que você está fazendo aqui? Você está distribuindo mais o calor, porque ele vai entrar só na brecha entre um tijolo e outro. Né? Então ele vai se distribuindo para alcançar a chaminé. Por que a chaminé tem que estar abaixo da boca? Porque você tem que fazer o calor descer para alcançar todas as peças, e aí só tem esse lugar para sair. Se essa chaminé for mais aqui em cima, a saída, essas peças que estão aqui não vão ficar bem queimadas. Então, você está usando diversos recursos para distribuir melhor o calor, não é? E fazer com que o calor passe por todas as peças. Tudo bem aí, pessoal? Tranquilo. Só uma dúvida. Nessa queima aí, o que vai acontecer? Por exemplo, eu preciso colocar as peças pesadas aí embaixo.
E as peças mais finas em cima. As de cima não vai queimar primeiro? Ele começa a clarear de cima para baixo. Mas só que você, quando ele começar a clarear, você só mantém aquela quantidade de lenha, não aumenta. Aí esse calor vem se distribuindo até chegar embaixo. Você não pode aumentar a quantidade de lenha. Aí, quando começar a clarear, você mantém a mesma quantidade de lenha. Aí naturalmente esse calor vem se distribuindo até chegar embaixo. Até clarear, limpar, como a gente chama. E como que a gente vai saber que está pronto? Você vai deixar um visor aqui, né? Quando ela vem melhor. Um embaixo. Eu geralmente tiro deixo os dois. olhinhos, né? Eu deixo dois. Então, De um lado e do outro. você tira lá, né? Quem queima sabe que o forno vai clareando. Quanto mais claro, mais limpo fica as peças, mais forte. Quanto mais claro a atmosfera do forno, ele no início é escuro, cheio de fumaça, à medida que as peças vão ficando incandescentes, todo o forno vai ficando incandescente. Aquele calor está sendo transferido para todas as peças. E aí a atmosfera fica completamente clara e completamente limpa de fumaça. No final você só para de colocar lenha, não mexe. Se você mexer aqui, vai sair fuligem e vai para as peças. Então as peças ficam limpinhas. E o tempo bem médio? queimadas. Você vai atingir uma temperatura maior pelo fato dessa chaminé estar aqui embaixo. E o tempo médio de queima? Ó, esse forno, Um forno desse, vai desculpa. fazer umas 8 horas. Eu vou falar aqui já. Ok, pessoal? Tem outro detalhe. O forno ele é redondo porque ele é fácil de fazer. Né? Quando você faz um forno redondo, você vai colocando os tijolinhos assim. E aqui, para fechar a cúpula, você coloca mais massa aqui atrás, ele vai levantando e fecha a cúpula redondinha. Não precisa de uma forma. Se você for fazer ele retangular e com uma cúpula assim, né? Você precisa de uma forma para colocar aqui embaixo. Dessa forma aqui você vai levantando um pouco o tijolinho atrás e ele vai fechando. Você não precisa dessa cor. Nós vamos fazer lá, tá? Volta a dizer que sim, esse é um forno artesanal de simples construção, de baixo custo a lenha. Porque existe uma diversidade enorme de fornos hoje. Forno a gás, um carrinho, né? Forno elétrico, forno que você puxa o carrinho, carrega todinho, depois coloca para dentro. Por aí vai. Forno que rola, assim a peça vai caminhando. Qual é a ideia? É fazer um forno de baixo custo para a realidade das pessoas, que já é essa realidade da queima a lenha, só com um forno mais eficiente. Bom, aqui está aqui é a fornalha, aqui é a chaminé, ó, a planta baixa, certo? Aí aqui é o seguinte, ó, o fogo vai entrar por aqui, vai bater no bate-chama, e vai se espalhar para cá, vai dar a volta aqui por cima e vai sair por aqui, sair na chaminé aqui para cima. Só que se eu deixar só uma chaminé aqui no final, esse fogo vai direto para cá, esse calor vai direto para cá e essas peças que estão aqui não vão queimar direito. Então você precisa fazer aqui os canais de ligação com a chaminé. Por quê? Porque parte do calor já vai entrar aqui para sair, não é? Aqui também tem. Aí o que eu estou fazendo aqui? Eu estou obrigando ao fogo, o calor a passar por aqui, ó. E aí ele vai passar por essas peças e queimar essas peças. Que é o que está na plantinha aí de planta baixa. Dá uma olhada aí. Nicole, tem mais? Depois eu Se passo. não tiver, a gente
Depois eu passo, não se preocupa. Providencia. Ó, a fornalha, né? O piso e as saídas aqui, ó, para encontrar a chaminé central. Tá certo? Todo mundo entendeu? Não tem. Planta baixa, você olhando assim de cima sem a cúpula. A fornalha é o bate-chama, ó. Aí o fogo vai se distribuir por aqui, vai sair por aqui, por aqui, por aqui, vai encontrar a chaminé e subir. Chaminé, Tá complicado? chaminé quanto mais alto, melhor. Chaminé quanto mais alto, melhor. Outra coisa que tem que lembrar. A chaminé, gente, tem que ter pelo menos uma vez o tamanho do forno. Aqui pra cima. Por quê? Porque a chaminé ela vai formar uma coluna de ar quente e o ar quente sempre sobe. Então, esse ar quente vai puxar todos os gases resultantes da queima aqui. Então ele puxa tudo, limpando o forno e tornando ele eficiente. Porque quando eu coloco calor aqui, bastante lenha e faz muita labareda, se essa chaminé aqui não estiver puxando tudo, o fogo volta. Então a minha chaminé tem que ter pelo menos uma vez o tamanho do forno. A altura do forno aqui, ó. 2 vezes, na verdade, né? Aqui a altura mais uma. Tá? O diâmetro é o seguinte, é melhor você pecar pelo excesso do que se você fizer uma chaminé muito estreita, não vai conseguir fazer toda essa tirada. Então, aqui eu estou sugerindo 20 por 20, mas você pode fazer maior e colocar um registro aqui, ó. Como é esse registro? Você só simplesmente pega a chaminé aqui, né? Deixa uma brechinha, põe uma madeirinha na hora de fazer e pega uma lata, corta assim, amassa ela e põe. O que você vai fazer daqui? Você vai controlar o tanto de caloria que está saindo aqui. Bem simples. Então, você faz uma chaminé mais larga, porque você não sabe, e aí você regula aqui. Se estiver saindo muito calor, você fecha. Se o fogo estiver voltando, você abre. Tá? Simples assim. É igual chaminé de fogão caipira. Chaminé de igual chaminé de fogão caipira, exatamente. Eu não tinha lembrado. Dúvida? Talvez em cima disso aí, como mais alto. Lógico, quanto mais alto, melhor. Aí, por exemplo, se eu colocar em cima desse 20, colocar de 100, por exemplo, vai ficar complicado. Vai, quanto mais alta a chaminé, não, complicado não. Quanto mais alta a chaminé, você pode ir afinando, porque a velocidade que os gases vão saindo é mais rápida, porque ela fica mais eficiente. Aí você vai ver lá, é o conselho produzindo. Tá? Você vai. A vizinhança. Para quem faz peça pequena, tem gente que faz cozinha, essas coisas. No caso dela cai de baixo pé. Porque tem as vagas não tem vidro. As vagas ali, não pode nem encostar. Aliás, você pode encostar, porque ele não tem massa. Aquilo ali é suficiente, como são muitos tijolos, é suficiente para o calor passar. Lembrando, é sobre o mas se puder fazer fechado só Encostado, você pode. Não pode pôr massa. O piso, vocês entenderam o piso? É porque o piso é como se fosse o padrão do outro também. É tudo encostadinho, tijolinho no outro, sem massa nenhuma. Né? Agora, a estrutura dos tijolos em pé é com massa, né? Primeiro. Não precisa não.
Você põe ele em pezinho e aí você vai travando. Tá? Quando você coloca um tijolo em pé aqui, ó. Aí o de cima vai pegar metade para lá, metade para cá, né? Aí você coloca outra aqui. E aí você vai fazendo o piso, de modo que ele, quando você olhar de cima, ele fica assim, né? Ele vai, como você fala, costurando. Entendeu? Para não ficar as quinas todas iguais. Aí você vai montando o piso. Aí ele fica um piso igualzinho. É como se fosse esse piso de fora. Entendeu? Assim por cima. Professor, no caso da peça grande. Entra. Pois é, aí cada um vai pensar o que você quer, qual o tamanho do forno que você precisa. Porque esse forno eu estou sugerindo que ele tenha 1,10 m de diâmetro aqui, ó, interno, daqui para cá. E ele vai ter 1,60 m aqui. De altura interna. É grande. É grande. Só que você pode fazer com 1 metro, com meio metro de diâmetro. Você tem que pensar qual é a sua produção, porque assim, se você fizer grande demais, vai demorar muito para encher. Às vezes você precisa fazer uma queima e demora muito. É a história da nossa vida. Você vai ter que queimar várias vezes. Entendeu? E pior de tudo, que o forno da Dovalinha, agora, troca, eu tenho que Deu para encher aquele entender forno, aí? que ela Tranquilo. tá trabalhando. Que é bem simples Nicole, Agora, esse chaminé, desculpa, agora eu vou falar daqui. Legal. Esse chaminé que ele tem, Lourenço. O chaminé ali, por exemplo, se eu subir ele ali naquela parede ali com o tijolinho até um ponto ali, aí depois eu posso subir com o cano o resto? Pode. Você pode. Um Aqui, ó, na altura do forno, daqui pra cima você pode subir com o cano, porque é muito mais fácil. Mas cano pior que forno de vento, né? Só se for com chapa grossa, né? Porque ele passa muito rápido. mais um picar lá em cima, aguenta Até aquele. Você Eu toca faço. assim, Galvanizado? Depois daqui a gente vai consultar todo mundo para bate você conversar. aquele metal que você faz calha. E esses de barro em cima, aguenta. A manilha de Eu barro. acho que o de barro é menor do que o de Se você encontrar um bom diâmetro, eu te Porque, por exemplo, a gente sobe com ele até na altura que você estava falando lá, 1,60 m. Daí depois você pode colocar, porque tem manilha até dessa De 200. 200, né? Pode pôr ele variando, se quiser, né? E como todo mundo é ceramista, sabe fazer também uma manilhazinha. É esse aqui, ó. Um termômetro. Ah, Que custa R$46, mais R$6 de crédito. Pelo menos para mim. Você vai ser no Mercado Livre, vem de Brasília. Isso daqui, gente, hoje não justifica você não ter um negócio desse. E ele vai medir a temperatura do forno. E aí o que é que acontece? Você vai ter um controle sobre isso. Você vai saber exatamente o que está acontecendo dentro do forno. Bota uma banha de posso dar uma olhada nele aqui? Só para fazer uma imagem dele? Só para Ó, fotografar. aqui ele está marcando um, tá vendo? Esse daqui a gente chama um termopar. Esse termopar aqui, eu prestei o meu termopar e a pessoa não devolveu a tempo. Eu não trouxe o termopar, mas eu vou mostrar aqui no celular o que é um termopar. O termopar é um metal revestido de cerâmica que você coloca dentro do forno. E vai pegar essas pontinhas aqui, os dois fios que tem, você abre e vai ligar um cada um. Ele tem dois conectorzinhos. Tem vários modelos de termopar. Aliás, tem termopar que já vem prontinho com isso aqui. Você só conecta aqui, ó. Aqui, um lado é mais fino que o outro. Não tem como você... Então, eu vou colocar ele aqui
vocês vão ver o que vai acontecer. Ele está medindo a temperatura ambiente. 25 graus, 20,25 graus é a temperatura que nós estamos agora. Se eu pegar aqui na ponta dele, ó, ele vai começar a subir, ó, porque o ser humano é 37 graus. Vivo. Sensível. Então, olha a eficiência desse aparelho. Ah, tem que ter. Isso tem que ter, gente. Não justifica mais não ter. Ah, vou comprar. Tá? E ele vai até quantos graus, esse daí? Vai até 1280 graus. Nossa, Opa! Certa alta temperatura. tem tudo aqui. Tem outros que vai a temperatura maior, vai ser um pouco mais caro, É, mas né, vai exatamente. Na hora que você for comprar, você tem que observar isso. A temperatura que ele atinge, que tem que ser de mais de 1000 graus. Ele não fala aqui. E a posição ideal para pôr o termopar no forno seria onde? No meio dele? Né? Vou explicar agora. Ó, aqui eu trouxe a notinha. Você tem o telefone da empresa, tem tudo. Quem quiser pedir direto de lá, é só anotar aqui, tá? Joia. Do fornecedor. Então eu vou desligar aqui, quem quiser. Eu vou fazer a foto ali do papel que é melhor. Aí ele funciona a pilha dura muito tempo. Você põe assim. Eu vou pôr no grupo. Inclusive o projeto também. Agora, gente, nós vamos falar da parte mais importante, que é o acompanhamento da técnica. Tá? Por que é que as peças estouram no forno quando você vai fazer uma queima e você erra? Alguém sabe responder? Porque se você apressar o fogo, as peças vão estourar. Qual o motivo? Por que elas estouram? Elas estão molhadas? Eu tenho assim a impressão que quando está molhada. Ou mal colocada também. Porque Eu acho que é porque quando a chama chega até as peças. se você bota também uma peça mal colocada dentro do forno, conforme o jeito que você colocar, se ela trabalhar, se ela tiver uma, ela não gosta. Mas isso aí, se ela trabalhar e se movimentar, ela quebra. Mas se você apertar o fogo, ela estoura, né? Estoura. Por que ela estoura? O aumento de caloria é muito rápido. Sim, quando a chama chega até a peça, o que acontece? Um choque rápido. É o choque rápido, né? Não é. A peça estoura porque tem água dentro. Então a água, quando ela muda do estado líquido para o estado vapor, ela se tem água dentro da peça. Essa água, né, que você põe na massa para umidade, é a água, H2O mesmo. Repetindo, quando ela muda para vapor, porque quando você aquece a peça, a água que está dentro sai do estado líquido para vapor e aumenta de tamanho. Quando você põe uma chaleira para ferver, ela não borbulha e aumenta, né, fica mais alto o nível da água, é a mesma coisa. Chama de história peça. Então você tem que tirar completamente a umidade, a água que está dentro da peça, a água que você usou para deixar a sua peça plástica, a sua massa, o seu barro plástico. Essa água, ela começa a sair da peça a 100 graus. Ela começa, aqui é a peça, ó. Quando a temperatura chega aqui na superfície da peça a 100 graus, a água que está aqui na superfície começa a sair da superfície, não a que está aqui dentro, mas no centro da peça. Então, se você pegar uma peça e deixar ela 5 anos crua, ainda vai ter água lá dentro. Porque existe uma coisa chamada pressão atmosférica que não deixa a umidade sair completamente da peça. Você pega uma madeira dessa, tem umidade dentro. Você pega uma parede dessa, tem umidade dentro. O que faz a umidade que está aqui, a parede em cima que não é do chuva, ficar úmida? É a pressão atmosférica que age na umidade do ar e transfere umidade para a parede. Então, uma peça ela nunca vai secar completamente
sozinhas. Aí você precisa de uma energia para tirar esse calor de dentro. E essa energia é o calor. Você precisa de uma energia para tirar essa água de dentro da parede da peça. E essa energia é o calor. O que acontece? Então, você tem que subir inicialmente, subir lentamente a temperatura, tá? Porque se esse processo for rápido, em vez da água sair, ela vai expandir e estourar a peça. Então, você vai subir a temperatura do forno até 150 graus. Lentamente, certo? Você vai levar ali 1 hora para subir essa temperatura até 150 graus. Atingiu 150 graus, você vai fazer um patamar, ou seja, manter a temperatura por pelo menos 2 horas a 150 graus. Por quê? Porque esse calor vai ficar agindo aqui e tirando a água lá de dentro da peça. Então ele vai saindo lentamente. Depois de 2 horas eu tirei toda a água da peça. Aí eu posso continuar subindo de 150 graus até atingir 850 graus, que é uma temperatura que dá uma resistência boa. A peça, no caso de vocês, que faz uma cerâmica terracota, é o suficiente para dar resistência mecânica a essas peças. Você não vai esmaltar, né? E essa média dessa temperatura tem que subir em média. Você tem que fazer uma média. 3 graus por minuto. Isso significa que a cada 1 hora, são 60 minutos, se eu vou subir 3 graus por minuto, a cada 1 hora eu vou subir 180 graus. Como é que eu faço isso? Eu faço uma média. Quando eu coloco fogo, a temperatura vai subir rápido, mas aí eu não coloco mais. Então você vai observar, eu estou em 150, né? Eu coloco fogo durante 1 hora, 150 mais 180 vai dar quanto? 330. Então, em 1 hora, seu forno tem que ir a 340. Se ele foi muito rápido no início, você não coloca mais fogo. Espera ele atingir 340, para em seguida colocar mais fogo. Se ele não subir, aí você coloca mais fogo, até ele subir. Mas você tem que observar isso. No máximo 3 graus por minuto, porque dessa forma você garante que você não vai perder nenhum processo. Legal. Por quê? Porque além da água que está, a água que você usou para produzir sua massa, seu barro, tem a água química da molécula da argila. A argila, falando de uma forma bem simples, é sílica mais água. E essa água é uma água química, uma água molecular. Eu tenho que falar isso porque essa água química também tem que sair. Depois que essa água química sai, pela ação do calor, aí sua peça começa a sinterizar, ela começa a fundir. Parte delas começa a fundir. Quanto mais você vai subindo a temperatura, mais fusão vão acontecendo e mais resistência essa peça vai adquirir. Só que tem um limite. Se você fundir tudo, sua peça vai entortar. Se você subir a 1.300, 1.500 graus, ela tira uma bola, um negócio dentro. Então, por isso que você vai a 850 graus. A maioria das argilas da região, a essa temperatura, já atingiu uma resistência mecânica bem boa, o suficiente. Então, pessoal, se vocês trabalharem dessa forma aqui, com relação a queima, vocês vão ter 0, não vai perder nenhuma peça. Se você observar esses parâmetros que eu expliquei aqui, você não perde nada. Só que aí, outra coisa que você tem que observar é que tem um forno que, assim,
aqui tem a fornalha, né? Aqui começa a esquentar primeiro, né? Aí ele vai esquentar depois aqui e por último aqui embaixo. Então você tem que pegar o seu termômetro e colocar aqui em cima primeiro. Faz primeiro a medição dessa temperatura a 150 graus, né? E aí depois você põe mais embaixo e para você medir essa temperatura aqui, ver se ela não está muito baixa. Porque se essa daqui tiver a 150 e essa tiver a 100, você aumenta o fogo, mas espera essa daqui chegar a 150 e espera aqui pelo menos 1 hora mais, para que ele desidrate todas essas peças aqui. No caso de um forno desse de 1,60 m. Se o forno for menor, é mais fácil. Quanto maior o forno, mais pontos de medição tem que ter para ter. Eu estou falando aqui de um controle total sobre a queima. Você vai saber exatamente o que está acontecendo dentro do forno. Dessa forma. Está complicado? Não. Então a medição final é a parte baixa. Você falou, um vai estar enfiado dentro dele, outro por aqui, então eu vou enfiar o termômetro. Você quando você constrói o forno, ou faz quando você fecha a porta, né? Porque esse forno, toda vez você tem que empilhar os tijolos, dar uma barreadinha, aí você deixa um espacinho Vai enfiar o para enfermar o termômetro lá. Termopar, na verdade chama termopar. que é esse aparelhinho que você não trouxe. É o aparelho que eu não trouxe. O termopar, gente, como eu disse, é uma peça, é um metal revestido de cerâmica. Eu vou pôr aqui e vou mostrar para vocês. Quem tem, pode procurar aí no Mercado Livre aí, termopar. Ele suporta ficar permanente no forno? O que é o termopar? É. Você pode assim estabelecer aqui do lado da porta, assim, né? Os lugares. Os lugares. É porque você pode pôr dois, um na posição do meio, outro na posição de baixo, e só fazer a medição na hora que precisa, né? Pode. É melhor. Isso depende, Depende de cada um. O termopar custa em média R$50 também. Você vai barato. gastar aqui em torno de R$100, R$120 para adquirir essas duas peças com frete. Legal. Vou mostrar aqui para vocês o que é um termopar. É simples. E quais existem vantagens ou desvantagens do ponto de vista de usar o gás nessa hora da queima? Para fazer isso aí é o custo. É custo, Custo é outra coisa. Uma queima a gás ela é mais confortável. Você não tem uma boca. É só ir aumentando. Queimador. Só que um queimador, cada queimador ele é caro. É R$200 um queimador. Os BTUs necessários, tem que calcular aí. Eu posso mandar para vocês, se alguém se interessar. Eu tenho. Quantos queimadores de tantos BTU tem que ter? Né? Em média R$200, R$250 cada queimador. Isso aí precisaria do quê? Um queimador só ou dois, três? Para um forno desse tamanho aqui, no mínimo 4 queimadores, e você tem que fazer a rede de alimentação de gás toda em tempo. Ah, tá, entendi. Isso é, por exemplo, quem mora na cidade não pode ter um forno lá. Não, às vezes Outra coisa tem o custo do gás, né? mas pra gente aqui, por exemplo, 1 metro cúbico de madeira legalizada, né? Tá em torno de R$45. Um bujão de gás, 64. Vocês têm que fazer essas contas. Para fazer uma queima dessa, 3 metros cúbicos. É Outra coisa, não gasta mais? menos. Menos? Ah, porque é 8 horas, Para né? fazer uma queima dessa aqui nesse forno, eu calculo isso. E a fumaça nele é menos? Sim, a fumaça, pelo fato dele ter essa chaminé longa, né? Ah, gente, eu esqueci de uma parte importantíssima. Ainda bem que você falou. Só um minutinho. Ó, tem vários modelos aqui de termopar. Tem esse aqui que já vem prontinho, que não é ele. Deixa eu ver se abre aqui. E esse de entrada Eu dupla? esqueci a parte mais. E esse de entrada dupla é o quê? De entrada dupla, termopar? Não, é assim, ó, vocês têm que anotar aí. Desculpa, eu não anotei isso aí. É um termopar tipo K. Ah, tá. Tem que ser K.
K aqui, é o né? tipo da entrada, essa entrada aqui, né? Esse aqui, Essa entrada aqui, tipo K. tá? Aí tem E tipo que é um termopar tipo K que aguenta até 1.200 graus. Ó, isso é um termopar dos mais modernos. Esse aqui é bem moderno, ó. Ele já vem com o conectorzinho prontinho. Tá vendo? Para colocar naquele aparelhinho lá. Ó, esse aqui custa 56 reais, 59. Termopar tipo K, ó. Termopar tipo K com sonda. Ele mede de menos 50 a 1.200 graus. Então tem que ser pelo menos 1.200 graus. Porque se você um dia querer subir sua temperatura, você já tem um termopar. Porque tem termopar para 600 graus, 300 graus. Serve para queima para vitrificar, né? Certo. Ele precisa ter quanta distância para dentro do forno para funcionar adequadamente? Pelo menos 30%, 30 centímetros. 30 centímetros. Esse sensor aqui, ó, essa ponta aqui, é que vai dentro do forno, ele precisa ter pelo menos 30 centímetros para atravessar a parede do forno. E basta, tem 50, de 80. Normalmente eles são grandes. E basta entrar um pouquinho assim, na parede, passar da parede 1 centímetro. Ele Pra já dentro, entra. uma pontinha. Uma pontinha, Pra dentro. Ah, então para dentro é 1 centímetro só já é o suficiente. E esse cabo aí tem que ficar totalmente fora do. Tem que ficar totalmente. Essa partezinha aqui não pode encostar na parede. Esse finalzinho. Senão ela derrete. Esse modelo. Agora tem um outro modelo que eu vou procurar aqui que pode encostar. Aqui. Deixa eu abrir aqui. Ó. Tá aí. Já trouxe. Ó, esse aqui é o de cerâmica que eu falei, ó. Tá vendo? Ele é de cerâmica. Esse aqui pode encostar, porque ele tem uma cerâmica na ponta. Ah, entendi. E tem os dois conectores aqui que você pega aquele fiozinho, abre e conecta um de cada lado. Tá? E aperta. Essa é de cerâmica, como eu disse, esse pode encostar. Aí é o seguinte, se ele não ler a temperatura, é porque está invertido o fiozinho. Esse é só inverte. Tá? Se você inverter, ele vai ler o contrário, vai ler para menos. Aí você inverte e ele lê para mais. Tem uns desses, normalmente ele inclusive fica fixo, né? Nosso vai ficar fixo. Eu usei muito tempo esse. Esse é Esse mais outro caro? aqui eu nunca usei. Eu pedi um agora. Eu uso os dois. Uso os dois e funciona bem. Claro, muito bem. Isso é só uma tecnologia que eu fiquei avançando. Esse é mais caro? É o fixo. É muito próximo. Só que o outro já vem com o Acaba fio. ficando só no local. Esse é a vantagem do outro. Você É. pode ir em vários lugares, fazer essa temperatura está como É. porque às vezes leva um tempo. Na verdade, isso aqui é um mini termopar. Só que ele não aguenta, ele vai derreter se você colocar. Né? Ó, vou ligar de novo. Ó. Aí eu preciso da A antena. temperatura subiu para 28. Ele não tem nenhum tipo de programação, tipo avisar um alarme quando chegar em tanto. É. Não. Tem esse. Tem, se você quiser, tem um alarme. Ah, legal. Mas esse é o mais simples. Você só precisa disso. Esse aparelho aqui, Ai, que raiva. Né? esse aparelho aqui, qual que é o nome? Termômetro. Ah, o termômetro. Aqui é um termômetro. O outro É um termômetro digital que lê até 1.200 graus. Esse é o Tem diversos tipos de termômetro. Mas tem que ser um que lê 1.200 graus. Até 1.200 graus. termômetro é uma coisa e termopar é outra. Termômetro é uma coisa e termopar é outra. Na verdade, isso aqui é o termômetro, só isso. E isso aqui é um termopar. Só que esse termopar aqui, ele derrete. Essa pontinha aqui é um termopar. Aquilo que eu mostrei é um termopar grande. É uma aranha, é uma vareta. É uma vareta. Quando você coloca aqui, ele lê a temperatura. Ele só entra numa posição. Tá?
alguma dúvida, no final, quem quiser anotar. Se for na hora que estiver fazendo também, se quiser fazer uma adaptação talvez com um caninho de cobre, fica mais fácil, né? Tá vendo? Você esqueci da coisa mais. Eu esqueci a coisa mais importante. Como pulo do gato. Aliás, né? Porque, assim, esse é muito importante também. Esse, na verdade, assim, não se admite hoje em dia você não ter um aparelho desse. Porque você não consegue. Uma vez eu fui dar uma aula e disse, não, professor, eu quero assim, custo que dá lá, se o custo que der. Foi um depoimento de um artesão. Mas assim mesmo, eu também. Não, mas no ferro de passar, aquele de braço, Na é só ferro. acostumar a fazer isso. Vai saber a temperatura. Isso é, há 20, 30, 40, 50 anos, tudo bem, mas hoje em dia. Não precisa mais. Sim, pessoal. O pulo do gato que você esqueceu, vamos lá. Vamos tocar. Um dos, né? Aliás, vários itens aqui estão importantes. É a fornalha. A fornalha, gente, é o seguinte. Se você pegar uma fornalha que você usou, que ela é reta aqui e não tem nada, né? Ela tem um piso. Quando você começa a encher de linha aqui, tem uma saturação do oxigênio. Começa a encher de brasa e ficar tudo cheio e você não tem uma oxigenação ideal. Porque a combustão só ocorre na presença do oxigênio. Então, o que é que acontece com a sua fornalha? Ela vai ficando ineficiente. A queima fica parcial, você começa a produzir muita fumaça. Isso vai contribuir para que as peças fiquem mais escuras. E você está jogando lenha e ela não está queimando totalmente. Então, você tem que fazer, pessoal, aqui eu vou sugerir fazer assim, ó. Você vai fazer umas paredes assim. A cada 10 centímetros. E aí você, para uma parede desse sentido, né? Aqui está a fornalha, aí no desenho tem. Aí aqui tem uma parede, outra. E aqui é aberto, ó. É como se fosse o cinzeiro, né? Como se fosse um cinzeiro. Você tem que fazer um cinzeiro. Entendi. Porque na verdade, se você tiver, você pode fazer um cinzeiro de ferro, mas só que tem que ser verdadeiramente grosso, tipo trilho de trem, porque se não for desse jeito ele derrete. Se você fizer de ferro, de até uma polegada e soldar assim uma grade, para fazer um cinzeiro, ele vai derreter. Ferro fundido, serve? O ferro começa a fundir a 700 graus, né? Aqui a fornalha vai a 1000 graus de temperatura. Então você vai usando, seu ferro vai afundando ele assim. Isso é uma maneira barata de você fazer uma fornalha com uma grelha, entendeu? Aí aqui em cima, ó, é que você vai começar a sua fornalha. Entendi. Nós vamos fazer ali já já. Vocês entenderam? Aquelas tampas de bueiro, Aí não sei. aqui entre uma e outra tem 10 centímetros. Aquelas tampas tipo de bueiro, de boca de lobo, que é feito com aquele aço, aquilo serve? Mas ela é redonda, né? Não, é retangular. Tem uma retangular. Sim, ó. Eu consigo comprar em material de construção. Pois é, agora a largura dela, né? É ferro fundido, é 40 de largura. Pode ser. O importante é que você tenha onde o oxigênio entrar. Isso traz uma eficiência enorme, porque vai haver uma combustão muito melhor, muito mais eficiente. Né? Aí a brasa vai caindo aqui dentro, você faz uma ferramentinha para puxar. Outra coisa é o seguinte, o ar vai entrar por aqui, ele entra e já começa a aquecer. Porque é importante que o ar vá quente para dentro. Então todo o ar que entra por aqui, que a gente chama ar secundário, vai entrar aqui, passar pela linha, já entra aquecido no forno, aumentando a eficiência. Ok? Não deixa o fogo voltar. Não deixa. Na verdade é para oxigenar. Você precisa de oxigênio para ter toda a função. Você vai só introduzir na fornalha
quarto só vai entrar por baixo. No meio da lenha não entra. E aqui não, ele entra por baixo e ele é obrigado a passar por ali. E outra coisa, como o ar quente puxa ar da atmosfera. Não tem aqueles redemoinhos que sobem, é o mesmo princípio. Por isso que se forma, é uma coluna de ar quente. O ar quente sempre sobe. Se não tem um soprador, né? Vamos usar o som em cima. Ficar por baixo. Mas aqui da fornalha? Não, eu digo na chaminé. Não, mas aí você está oxigenando só lá dentro. Aqui, né, a entrada está muito longe. Tá? Um soprador ajuda muito. Agora, construir essas muretinhas é muito simples. Você constrói assim nesse sentido, né, com 10 centímetros de distância que o tijolinho alcança, e aí você faz a muretinha. E ajuda a tirar a cinza que vai atrapalhando, que vai acumulando cinza, você às vezes não consegue fazer uma queima eficiente, né? E outra coisa, no início da queima você usa lenha grossa. Você põe umas lenhas grossas lá, não sei se você faz assim. Acende, deixa aquela lenha grossa, porque aquela lenha grossa vai fazendo calor, deixando o forno quente. Eu estava falando com o Valmir ontem, só a fumaça esquenta o forno. É. E no final você usa as lenhas mais finas. Que divino faz contrário. E aí, ó, como esse forno puxa tudo, então ele vai aquecer menos na fornalha, né? Você vai receber menos calor. Se ele tiver com as medidas tudo certinho, ele fica muito eficiente. E existe alguma eficiência em tipo de madeira? Quer dizer, você tem uma madeira que é melhor ou pior para queimar? As madeiras mais densas levam mais calor, mas são as mais caras. Né? As madeiras mais caras, densas, mais pesadas. As madeiras mais pesadas têm mais... E o eucalipto é um dos que eu acho melhor. Ele é leve, ele faz muito... Ele é bom para finalizar. E é barato, que, do ponto de vista do custo, o mais barato que a gente tem aqui é o eucalipto. Mas para comprar eu acho. Colher de pedreiro, Nossa. Sou prevenido. tá resolvido. Só não carrega dinheiro, claro. Isso aí você não precisa procurar, que esse a gente carrega pra você. O resto. Não de metal, né? De tijolo. Tijolo. Porque o tijolo é a coisa mais barata. Você pode, se você tiver o dinheiro, você faz de metal. Se for mais fácil. Vocês têm, toda vida vocês têm que pesar o custo-benefício disso. O metal é bom porque com esse contato da madeira. O metal tem a vantagem que ele vai aguentar mais trabalho mecânico. E esses tijolinhos, se você jogar a madeira errada, vai derrubando eles. E o tempo de vida de um forno desse? Dura bastante, porque assim, aqui você não tem nada para cair, né? A cúpula não cai porque o tijolo aqui, né, encostado uma na outra. O máximo que você faz é fazer um reboco. É muito diferente daquele que É que é uma preocupação de quando vai cair, né? Se vai cair com as peças. Aquilo é uma merda. Então vamos arrumar uma massa? Vamos dar uma massa. Por essa porta aqui, se ela chegar aqui na base embaixo, não muda nada não, né? Não muda, mas ela não pode ser abaixo do piso. Aham. Vocês entenderam os desenhos aí? Presta aqui. Tirar dúvida? Lourenço. Lá na parte Presta. Falar também um pouquinho da questão do conhecimento. E tal, porque às vezes as pessoas pedem muito, né? O ideal é você terminou a queima, você. Deixa lá. Você pode pôr assim, se você tiver uma tampa de metal, você põe na fornalha, é bom para entrar, evitar rajada de vento que vai levar cinza e tal. Fecha o registro do outro lado, quando esfriar, nós vamos encerrar. É o ideal. Artesão não aguenta não, esse O trem tá meio quente, nós já estamos abrindo o trem lá, porque Já aconteceu de eu queimar logo e pegar um trem quente lá de gancho e tinha pelo menos uma lá quando eu tenho por isso. A gente aqui faz é fazer batata doce. A gente faz é batata doce. Mão na massa? Para você passar esse forno para gás, só para finalizar, Opa, legal. você tem lá, ele é redondo, né?
Aí você tem que colocar no mínimo 4 queimadores distribuídos aqui, ó, 2 de cada lado, e fazer um bate-chama para cada queimador. Tá? Legal. E você tem que fazer as conexões todinha, fazer uma rede de conexão, porque é o seguinte, os botijões têm que estar ligados numa rede só para você ter a mesma pressão. Se você colocar botijão separado, um vai ter uma pressão, aí vai mudar, é assim, se esse cair mais a pressão, o calor que ele vai mandar é menor. Então você não, é difícil o controle. No caso do gás, quando for construído, determinar que vai ser do gás, é isso? Não, você pode deixar lá aquele tijolinho lá flor, você, sabe? Aí você fecha a fornalha. Tem o bate-chama na frente? Hã? Você não vai ter o bate-chama na frente? Não, mas aí você faz lá na hora, não faz na hora. É, porque você entra Agora, no forno. nesse para gás aí, a sugestão é que seja um botijão de gás industrial. E canalize ele para a rede. Ó, a pressão, na verdade, é por área de superfície. Então, a pressão é a mesma. Tem água caindo aí? Você tem mais é gás. Ah, é a torneira. Não, tá ouvindo barulho de água. Aí você tem que fazer uma rede aqui, como eu disse. Por isso que eu sugiro que seja um industrial para você controlar os gases. Se você for usar muito, é o ideal. E a altura desse bate... Essa rede para um botijão? Ah, pessoal, a última pergunta aqui, ó. Ele falou numa... A altura do bate-chama. Ó, a altura do bate-chama, gente, vocês vão experimentando. Se as peças que estão aqui próximo ao bate-chama, porque você faz assim, ó. Isso é importante também. Só... Aqui, ó. E aqui tem o bate-chama, certo? O fogo vai entrar por aqui, bater e subir. Só que você vai enchendo de peça aqui, e aqui você pode colocar a peça também, até encostar na parede aqui. Se essas peças aqui estiverem muito requeimadas, você aumenta a altura do bate-chama. Aí pode ir subindo até chegar numa altura boa do seu tipo de peça. Esse bate-chama pode usar o maçarico, esse imperador? Pode. Mas não no ponto muito grande. Agora aí de Marajó, tem queimar cerâmica lá no e a gente tem forno assim catenado, mas eu achei interessante que ele não tem bate-chama e as cerâmicas ficam num patamar acima da entrada da chaminé. E não tem o bate-chama, essa própria parede, acima dela estão as cerâmicas, já serve como bate-chama, né? Mas tá vendo? Nem eu entendi nada. Eu não estou enganado, ela está falando que o fogo passa direto. Assim, com licença. É porque é bem interessante, é diferente do que a gente costuma estudar. Eu acho que vale a pena um corte do forno, diria assim, que em cima está o forno. Aqui a gente colocaria, teria o bate-chama, né? Ele não tem o bate-chama, ele tinha isso e as pecinhas vinham aqui. Sem o bate-chama, quer dizer, isso aqui seria como bate-chama e ele seria direto. Entendeu? Não entendi, é possível sim. É possível. É assim que funciona. Tem um forno gigantesco lá. Não, mas aí é porque você falou, é um forno gigantesco e outra coisa. A proposta aqui é resolver o problema de indivíduos que precisam de uma melhora. E o mais fácil de fazer, Eu acho que esse sistema aí evita um tipo de maldade. Às vezes, daqui que você joga a lenha e ela bate no bate-chama, costuma às vezes quebra com o tempo e vai quebrando. E desse jeito, se ele for, por exemplo, aterrado, é mais difícil, ele fica mais resistente dessa forma aí. É o pessoal... Na verdade, esse O daqui... problema meu estava nisso aí. Às vezes eu jogava a lenha e acabava estragando. Aí eu mais ou menos assim. A parte que bate, a madeira bate, eu joguei pedra, concreto, um monte de coisa, então aí acabou o Isso é problema. verdade, você pode fazer isso. Agora esse forno aqui, ainda na parte central, uma chaminé gigantesca. Então veja que eles estão usando toda a eficiência do forno.
Essa ideia que ela falou. E a queima deles é. Eu acho que era o que a menina tava falando. Esse forno aqui, dá uma olhada. Esse forno que a moça tava falando lá no Pará. Ele vem de cima pra baixo, calor. Não, mas esse aqui é diferente. É outro forno esse aí. Esse aqui é aberto em cima. Deixa eu mostrar ali. Esse é menos eficiente. Só te fazer uma perguntinha. Porque lá, como eu falei, eu tenho uma plataforma, assim, onde que é o local de trabalho. Então, se eu fizer isso que ela falou, o piso ser acima dos 90 aqui, né? E deixando uns 20 centímetros para abaixo também, não vai atrapalhar nada para sair né, do piso aqui, para baixo 20 centímetros e já sobe, né? Porque assim, o calor precisa passar aqui por esse tijolo para ele alcançar todas as peças. Então o piso tem que ser abaixo, tem que ter esse piso suspenso, que é para o calor passar pelas peças aí por baixo e subir. Aí só que aqui, como para ficar da altura da minha plataforma lá, eu posso deixar até aqui cheio de terra, né? Então vai ser ótimo. Mão na massa, então? Agora, pessoal, lá pro